Vamos lá então, olha só a primeira pergunta. Em aplicações em fundos de investimento por conta e ordem, o responsável pela inscrição da titularidade das cotas em nome dos investidores no registro complementar de cotistas é o... Vamos lá. Alternativa A, distribuidor. B, administrador. C, custodiante. D, é o gestor. Bom, primeira coisa que você tinha que dominar aqui. O que é uma aplicação em fundo de investimento por conta e ordem? Bom, quando a gente estuda sobre fundos de investimento, você deve saber o que é um fundo, mas se você não sabe, eu vou explicar. O que é um fundo? O que é um FII? Né? Um fundo de investimento. O fundo de investimento é uma empresa. Eu sempre gosto de falar que o fundo de investimento é um CNPJ, tá? E como toda empresa, essa empresa tem uma finalidade no mercado. Qual que é a finalidade de um fundo de investimento? Prestar serviço para a administração de recurso, né, de dinheiro de terceiros. Tá? Quem são terceiros? Outras pessoas. Outras pessoas que confiam nesse fundo para colocar o seu dinheiro lá. Bom, então, esse fundo ele precisa buscar investidores, fazer a captação de investidores. E para que um fundo funcione, ele tem lá os seus prestadores de serviço. Né? Quem são os principais prestadores de serviço? A gente tem um administrador, que é o maior responsável por esse fundo. A gente tem o distribuidor. A gente tem o gestor. A gente tem o custodiante. A gente tem o auditor independente, tá? O administrador pode contratar outras pessoas para realizar essas atividades, tá? Mas olha só, nós temos um tal de distribuidor aqui, qual que é o trabalho? É como se fosse um vendedor de cota. Por quê? A gente precisa atrair investidores para esse fundo. Como que a gente faz para divulgar que essa empresa existe? Tem milhares de fundos no mercado. E você acha que todos os fundos são tão bem sucedidos? Para isso ele precisa criar um ambiente para que para o sucesso desse fundo aconteça. E qual que é o sucesso? Ele captar bastante din-din, para que aí todo esse recurso aplicado junto, ou melhor, todo esse recurso acumulado seja aplicado no mercado. Então, assim como todo o dinheiro fosse por uma conta, tá bem? E aí a gente tem a figura de um gestor, que é o responsável por fazer com inteligência a aplicação desse dinheiro no mercado, e aí sim ele vai lá e compra os ativos. Então ele vai lá e compra ativos. Esses ativos podem ser produtos de renda fixa, como CDBs, títulos públicos, enfim, ações. O que vai depender quais ativos ele compra é qual é a política de investimento desse nosso fundo. Tá bem? Ótimo. E aí, o que é a tal da aplicação por conta e ordem? Vamos supor que esse fundo aqui seja um fundo vamos pegar aqui o do Bradesco, tá? Bradesco. Se o Bradesco atrair distribuidores, um exemplo, o Bradesco ele vai lá e faz um acordo para a XP também distribuir essas cotas de fundo. Quando a XP vende essas cotas, ela está fazendo o quê? Né? Ela foi lá, atraiu um investidor. Um exemplo, o Antônio foi lá e falou assim: XP, eu quero comprar as cotas que você está vendendo do fundo DI Bradesco. Ah, você quer, Antônio? Eu quero. Ok, então ela vai lá e faz uma aplicação por conta e ordem. Então uma aplicação por conta e ordem é quando um terceiro está fazendo essa questão da distribuição. Tá? Bom, quando isso acontece, quem fez a distribuição é quem fica responsável pela inscrição da titularidade das cotas que foram vendidas. De quem? Coloca aí na tela de novo a galera aí da técnica. Quem fica responsável pela inscrição da titularidade das cotas em nome de quem? Dos investidores lá no registro complementar de cotista. Tá bem? Então, nesse caso aqui, e por que essa é uma questão, até a hora que o pessoal terminou, já vi no chat aí, a maioria colocou B, né, que é administrador. 62% colocou a letra B. E você vê, o raciocínio não está tão fora,
Por quê? Você fala assim, pô, o principal responsável do fundo é o administrador. Mas nesse caso aqui, que a aplicação foi feita por conta e ordem, quem fica responsável, no exemplo aqui citado, nesse caso aqui era a XP, tá? E a XP está no papel de distribuidor. Então a alternativa correta é a alternativa A, distribuidor, tá bem? Então lembra que quando a aplicação é feita por conta e ordem, ela é responsabilidade do distribuidor. Essa é uma questão que cai muito em prova, caiu em várias que a minha equipe foi fazer, aí obviamente ela não cai exatamente desse jeito, a estrutura não é assim, a gente decora, então há uma mudancinha aí na estrutura, mas o conceito é esse,